Olá, olá, galera do Centro Espírita Discípulo de Jesus. Uma alegria estar aqui de novo, especialmente nesse mês que é o mês da Juventude Espírita que está sendo comemorado aí no centro, né? Então, fico muito feliz com o convite. Trocar essas experiências sempre é muito legal, né? Porque a doutrina espírita ela é um norteador para todos nós. E toda vez que a gente pode falar sobre ela, refletir sobre ela, sobre a perspectiva da nossa vida, isso é um movimento fantástico, né? E o tema que nos foi convidado a conversar aqui hoje, trocar essa ideia boa, é Juventude Espírita Ação. Cara, e como a gente quer estar em ação, né, galera? Como a gente quer participar da transformação do mundo, né? A gente vê tanta coisa, a gente aprende tanta coisa, a gente fala assim, cara, como poderia ser melhor? Como essas coisas poderiam estar sendo transformadas e como eu posso participar disso, né? Isso é motivo de muitas das nossas aflições também, né? Eu não sei vocês, mas comigo, especialmente nos tempos que nós vivemos hoje, né? Onde questões de crises socioambientais elas são tão gritantes, né? Questões políticas, questões éticas gritam, chegam a afrontar cada um de nós e aí a gente fala assim, caraca, como é que eu começo se não por tudo? Né? Porque tem muita coisa aí para a gente poder mexer, poder participar e aí a doutrina espírita ela vem nos ajudar a refletir muito sobre essas possibilidades e, e acalmar o nosso coração, direcionar o nosso coração, porque esses nossos anseios eles são genuínos, eles são muito bons, mas ao mesmo tempo eles precisam de uma coisa que Paulo disse para Timóteo, né? Timóteo era um jovem, assim, né? 13 anos, quando Paulo vai escrever as cartas para ele. Imagina que ele colocava a responsabilidade sobre um jovem, direcionamentos para as igrejas que Paulo passava fundando, por onde ele ia naquelas caminhadas dele de divulgação do evangelho, né? E Timóteo, você vê, 13 anos ele tinha uma confiança tão grande. Então, assim, o poder que existe nas mãos da juventude, né? E ele diz assim para Timóteo, né, na sua segunda carta, se eu não me engano, ele diz assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, Timotinho. Essa parte é por mim. Mas Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Essa fortaleza, ela é muito característica desse momento da juventude, né? A energia que vem do, nossa, eu quero mudar o mundo, nossa, eu quero botar a mão na massa, nossa, as coisas precisam acontecer. Mas elas precisam acontecer sobre que perspectiva? Sobre quais qualificadores, galera? Para o evangelho não existe outro qualificador que não o amor. Não existe outro qualificador que não o amor. E amor, a gente precisa entender que nós não entendemos. Que a nossa conversa sobre o que é amor, ela não consegue ser colocada numa caixinha. O amor ele é amplo. Todas as vezes que nós tentamos formatar a nossa ideia sobre o que é o amor, a gente limita grande parte dele. Não é à toa que o apóstolo João vai dizer que Deus é amor. Se Deus é amor e Deus ele é infinito em todas as suas potências, nós, como limitados, seres humanos, no mundo de expiações e provas, rastejando as nossas possibilidades, não temos como entender Deus, não temos como ter a dimensão do que é o amor. É como se a gente tentasse, com um copinho d'água, encher o oceano inteiro. A gente não consegue, galera. E o que a gente consegue entender? Quais são os princípios norteadores do amor? E esses princípios norteadores do amor, eles são muito fundamentais, são muito importantes que a gente não perca de vista, porque a fortaleza, ela vai ganhar o qualificador do amor no sentido de amar ao próximo como a ti mesmo. Mas às vezes amar ao próximo como a ti mesmo fica distante, Gabriel. Traz para perto. Como é que a gente faz? Jesus falou assim no final da trajetória messiânica dele na terra, né, como encarnado, ele diz assim: um novo mandamento vos dou,
que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então ele passa o sarrafo. A gente achando assim, mas como é que é o amor? O amor, Jesus fala, o amor segundo o que eu estou te dizendo. O que eu vivi para que você tenha o norte. E não é ser igual a Jesus. Não é. Vamos supor, tanto eu quanto você, quanto qualquer uma outra pessoa, né, nossos amigos, já vivenciou alguma experiência de frustração em amizades. Né? Jesus também. A frustração com Judas. Porém, a frustração de Jesus é um pouco diferente da nossa, né? Porque ele já tinha noção do que estava acontecendo ali. E ele continua amando ainda assim. Ele não esperava uma coisa diferente, né, de Judas. Ele não esperava de Judas uma... ele gostaria, claro, mas ele já sabia que a fragilidade daquele apóstolo era muito grande. E que muito possivelmente aquilo poderia acontecer. Por isso que ele profetiza. E ele não profetiza como alguém que simplesmente vai ver os acontecimentos futuros. Você provavelmente também já passou uma situação em que você estava com a cabeça quente e sua mãe falou assim, ou seu pai falou assim, ou algum amigo falou assim, ou amiga. Com cabeça quente você não vai resolver. Se você for, vai dar zica. E você foi e deu zica. Então Jesus era aquele que, tendo uma noção ampla de Judas, sabia que ia dar uma ziquinha ali na frente, né? Mas isso não significa que ele deixaria de amar. Então, amar além daquilo que a gente espera receber em troca. Amar sem esperar receber em troca. Se doar, né? Então, os apóstolos todos ali são um grupo de pessoas com um grau de limitação muito grande. Mas esse grau de limitação não impediu de Jesus escolher aqueles que iriam participar daquele colégio apostólico. E eles são especiais, galera. Eles são especiais nas suas limitações. Cada um vive a sua experiência de dilatar o amor dentro de si, dilatar a conexão com Deus, que é o amor, específica, sabe? Então, botar o amor numa caixinha, ele não cabe. Dizer que só abraço expressa o amor, não cabe. Dizer que só beijo, dizer que só entregar comida, dizer que só o que eu faço da forma que eu entendo é amor, não cabe. E dizer que o outro faz e que o outro está fazendo na sua participação na construção do mundo não é amor, também não cabe. Porque o amor, ele é amplo e ele permeia todas as coisas. Ele vai se aproveitar até daquilo que às vezes para a gente é difícil de compreender que é amor, porque na verdade, se nós pensarmos bem, todos os seres nos seus estágios evolutivos, eles têm ali a sua parcela de progresso em desenvolvimento, né? Da escala espírita, quando a gente pensasse nos espíritos mais atrasados aos espíritos mais evoluídos, cada um em si ali vai ter a sua perspectiva de evolução. E o que seria isso, Gabriel? Bem, para uma criança, amarrar um tênis é algo fantástico. Agora, para um adulto, amarrar um tênis já não é algo tão fantástico. Mas amarrar um tênis tem um papel evolutivo para a criança que para o adulto já não faz tanta diferença. Então, quando a gente tenta pegar esses nossos olhares para poder julgar, para poder dizer o que é o amor e o que deixa de ser o amor, a gente pode cair num erro muito grande. Muito, muito grande, muito grande. Isso aqui não é uma avaliação de que algo a gente deva fazer o nosso movimento de ação da juventude para desconstruir ou fazer o nosso movimento de ação da juventude para construir. Essa é uma outra avaliação. Mas a cada um cabe as suas próprias obras e cabe o passo que essas obras vão trazer para si. O que é amor para cada um de nós. Então, vem Timóteo e diz assim, moderação. Moderação. Então, que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Fortaleza, essa é a nossa energia, muitas vezes hiperativa. Amor é o direcionamento. Amor é para onde eu vou apontar essa energia, né? E moderação é que esse amor, ele não pode ser amarrado. Ele não pode ser colocado numa caixa, ele não pode ser impositivo ao outro.
ele deve respeitar o passo de cada um, ele deve respeitar o nosso próprio passo na construção desse amor, na construção dessa transformação que a gente tanto quer fazer. Então, uma coisa que seria muito importante a gente entender, que a ação, ela demanda um tipo de trabalho. Se hoje, meu amigo e minha amiga, vocês derem uma olhadinha no mundo e querer participar da transformação de tudo ao mesmo tempo, não vai dar conta. Porque você não vai conseguir colocar em trabalho, em ação, cada uma dessas coisas. Muitas das vezes, as redes sociais, elas extraem, puxam, sugam a nossa energia, porque a gente acredita que elas por si só são uma ação que dão conta de resolver determinados problemas. Então a gente vai para as polêmicas das redes sociais. Vamos ali falar sobre o negacionismo, vamos ali falar sobre os movimentos anticientíficos, vamos ali falar sobre a falta de amor, sobre a falta de ética, e a gente acredita que esses movimentos dão conta. Eles não dão conta. E se a gente achar que eles dão conta, eles vão sugar a nossa energia, eles vão fingir pra gente na nossa mente que aquilo é uma ação, mas na verdade elas não o são. O trabalho, ele é um movimento que transforma o nosso sonho do espaço abstrato para o espaço prático. Então a gente precisa se relacionar com a prática. A gente precisa colocar a mão. A gente precisa colocar aquele nosso sonho em movimento. Por isso, se você quiser abraçar todo mundo ao mesmo tempo, você vai ficar desiludido porque você só vai ver os problemas e não vai dar conta não vai conseguir colocar o seu movimento em prática, né? E eu tô falando isso não como alguém que sabe exatamente o que fazer, porque tá difícil, constantemente a gente tá vendo tudo isso e a gente fica muito desanimado às vezes, né? Mas aí, sabe uma das coisas que acontece comigo, eu não sei com vocês, mas que me dão muita esperança no coração, muito carinho? São aquelas atividades que a gente consegue colocar a mão e a gente vê os frutos que dão, né? Então, vocês participam aí no Centro Espírita Discípulo de Jesus, pensa naquele movimento que vocês elaboraram. Seja dentro da Casa Espírita ou fora da Casa Espírita. Pensa numa atividade que você ajudou de um pré-vestibular comunitário, que você ajudou alguém que precisava estudar. Pensa num movimento de continuidade, num trabalho de disseminação da cultura vegetariana, de consciência, de termos mais empatia com os animais. Pensa em todo o movimento, talvez, que você possa ter feito num trabalho de arte na sua cidade ou na sua casa espírita, e esse movimento traz debates, traz reflexões, traz vivências. Isso cria para a gente um espaço precioso no coração, uma luz diferente no coração, nesse nosso plano de ação para mudar o mundo. Ele sedimenta em um outro lugar que a rede social não sedimenta. A rede social parece que ela sedimenta num lugar onde a gente fica numa ansiedade constante, porque a gente parece o hamster correndo naquela bolinha. A gente não chega a lugar nenhum. Mas esses nossos trabalhos, essas ações concretas, são a hora que a gente coloca a mão. Então, talvez você tenha algum tipo de experiência dessa, seja ela em qualquer ordem, dentro do seu trabalho, de uma coisa que você consegue promover em favor do bem comum, dentro da política, né? Dentro da política, se você consegue fazer algum tipo de movimento de gerar um benefício para a sua cidade, de gerar um benefício para um grupo que está sendo oprimido, isso te traz um outro tipo de sentimento, né? Traz um outro tipo de sentimento, coloca a gente num lugar diferente, né? E aí, dentro ainda do campo da moderação, que eu queria muito trocar uma ideia com vocês é que às vezes, no fundo, se você trocar uma ideia com todo mundo, cada um quer ter a sua parcela, cada um tem a sua parcela de avaliar o mundo e sugerir coisas para um mundo melhor, né? Todo mundo. Todo mundo gostaria de construir um mundo melhor. A questão é, se todo mundo é diferente, se todos nós somos diferentes uns dos outros, e todos nós temos a intenção de construir um mundo melhor,
significa que existem diversas visões sobre a construção do mundo melhor. E quem te garante que a sua está no caminho? E quem te garante que a do outro não está no caminho? Pode ser, você pode avaliar isso, você pode ter bom senso para avaliar cada uma dessas coisas, e espero que tenham. Se não tiver, a gente conversa e tenta chegar num caminho comum, mas o grande lance é o seguinte: o que a gente faz com esse desejo de mudar o mundo, né? Se todo mundo tem, o primeiro ponto se todo mundo tem, são diversas visões, né? O que nos mantém em unidade é essa qualificação do amor. Mas quem vai garantir que o que eu estou dizendo que é amor e que o outro está dizendo que é amor não é amor? É o fruto que vem através disso. Quais são os frutos que esse pensar no amor e na transformação do mundo melhor, né, que traz essa pessoa, que traz esse meu coração? Porque às vezes, e o Emmanuel vai falar isso no capítulo 33 do Vinha de Luz, nós somos um bom conhecedor de um campo. Entendemos a sua dimensão, falamos quais bichos que aparecem em que tipo de vegetal, quando é melhor plantar tal coisa, quando é melhor plantar outra coisa, mas a gente não participa daquilo ali. A gente não coloca a mão na massa. Os nossos frutos passam a ser uns frutos de uma indignação estagnada. Essa indignação que ela existe, mas ela não nos movimenta para lugar nenhum. Então a gente passa a tentar ser um bom sabedor das coisas, exatamente para a gente, ao dizer que isso ou aquilo está errado, eu fico tranquilo com a minha consciência. Eu não me comprometo com a minha consciência, porque como eu estou errado? Se eu estou falando o que está errado, se eu estou falando que a política não presta, como é que eu vou ser uma pessoa que não presta? Não, eu quero dizer que a política não presta exatamente para me colocar entre aqueles que são eleitos como estar acima da política. Mas no fundo, eu estou no meu sofá com controle remoto dizendo que a política não presta. Mas no fundo, eu estou sentado na sombra enquanto a pessoa está trabalhando no campo, dizendo o que está errado, o que está certo. Quais são os frutos que eu estou gerando? São frutos da indignação estagnada? Isso tem o seu cheiro, tem a sua textura. A gente sabe identificar esse fruto. É muito importante que a gente não se perca e caia sobre esse fruto, né? Às vezes entra aquela ideia do herói, né? Também assim, esse movimento da indignação estagnada, ele também gera na gente um sentimento do sentimento do espectador, né? O espectador. Eu estou sentado num teatro, eu assisto aqui uma peça teatral, existe o herói, né? Ou a heroína, e existe ali aquele que está contra esse herói, que seria o anti-herói ou a anti-heroína, né? E nesse momento eu chego e falo assim, cara, pô, é muito fácil, né? Eu fico aqui torcendo pro herói. E simplesmente torço para que ele esculhambe o anti-herói. E aí, como é que eu faço isso daí? É muito simples, eu bato palma, meu coração dispara quando algo está dando certo pro herói, e algo está dando errado, meu coração fica triste, aflito quando algo não está dando certo pro anti-herói, pro herói, e eu vou ficar torcendo, né? A favor de um e contra o outro. Se em dado momento eu me frustro com esse herói, eu simplesmente redireciono o meu sentimento de torcida para aquele que vai assumir o papel do herói. Então eu não me envolvo, Eu simplesmente tenho o trabalho de torcer. Era muito diferente o que o Augusto Boal, dramaturgo brasileiro, falava sobre o espectador, que nós teríamos que nos tornar espectadores, sairmos do palco, simplesmente do achar, sairmos do palco simplesmente do torcer, para entrar no palco da vida, interferindo, assumindo a posição daqueles que compõem, né,
o grupo dos heróis e do grupo dos anti-heróis, né? Porque a gente vai ver que, na verdade, na vivência, não é bem assim, né? Não é bem o herói e o anti-herói simplesmente. Somos seres tentando construir e aí a gente vai ter as nossas afinidades, as nossas desafinidades. E aí cabe à prática construtiva conseguir direcionar aquilo que realmente a gente vai conseguir fazer ou deixar de fazer, né? Nessa ideia, né, daquele cara que está sentado com o controle remoto na mão, dizendo o que está certo e o que é errado, o Emmanuel vai falar no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 148, uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim: circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica, sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Olha que coisa forte, né? Olha que coisa forte. Quando ele vai colocar sobre a ideia da crítica satânica, né? Olha que palavra forte, né, galera? E essa crítica, ela é fundamentada, segundo Emmanuel, né? Numa experiência que não foi objeto da sua atenção e da sua vivência, falando na experiência. Né? Então, olha, como que isso coloca a gente num lugar diferente, que é o que vai trazer não só essa ideia do lugar de fala, né? O Emmanuel falando assim, olha, o lugar onde você está, as experiências que você vive, né? A atenção que você dá a essa vivência, ela transforma você num qualificador daquele diálogo ou daquilo que você vai fazer de uma maneira muito diferente de quem está fora disso tudo, né? Então, e aí a Rosália e a Natália podem falar muito melhor sobre essa questão do lugar de fala do que eu, mas o Emmanuel trazendo algo que faz a gente refletir nessa direção, né? Da gente entender. Então, se eu, por exemplo, digo que política ela não é amor, política ela só é corrupção, eu não tenho propriedade para dizer isso sentado no meu sofá com o controle remoto na mão. Né? Agora, se eu vou a uma reunião de um conselho espírita, por exemplo, se eu vou a uma reunião de um partido também para poder entender, se eu vou numa reunião do bairro, né, dos líderes de moradores, se eu vou da associação de moradores, se eu vou numa reunião do meu próprio trabalho, eu vejo que a experiência ela é muito diferente. E eu tenho uma propriedade de falar num contexto que tem uma pegada da vivência, daquilo que eu pude ver ali. Olha, aquela pessoa que eu não concordo, não é que ela seja ruim, mas assim, ela tem umas ideias que não estão bem encaixadas, talvez a gente possa mudar isso de lugar. E aí a gente vai tentando trocar, né, a ideia. É claro que quando uma ideia salta muito grande, né, e ela é completamente divergente do grupo, isso daí também é vivido na reunião. E a própria reunião, esse próprio movimento de trabalho, de desenvolvimento do senso coletivo, eles vão também saber buscar quais são as melhores saídas para que isso possa acontecer, né? Um outro fato muito importante nesse nosso movimento de ação, né? De ação, se Rosália estivesse aqui, ela ia falar assim, jovem, ação, né? Aquele jeito dela, ação. É a gente pensar também que a nossa ação, ela não pode ser a semente que cai num terreno espinhoso, né? Como disse Jesus na parábola do semeador. O que são os espinhos? Os espinhos são exatamente as injunções do mundo que acabam abafando, ou as tentações do mundo que acabam abafando o crescimento da nossa semente, né? Então, é o que o Emmanuel vai colocar sob a ótica, né, daquilo que paralisa a nossa vontade, que transforma a nossa vontade num estado paralítico. E aí eu vou lembrar vocês, né, daquele caso em nosso lar de uma senhora
que vai até o governador para poder pedir uma série de trabalhos para ela conseguir os bônus horas para ver o filho dela, se eu não me engano. E o governador ali, né, não é o governador, eu acho que era o governador, não estou lembrando ao certo, mas vocês vão lembrar dessa história, onde ela vai pedir ali, o governador sugere ali uma série de empregos para ela, né, de trabalhos, e todos os trabalhos ela tinha uma desculpa para dar para poder não assumir aquela função, porque no fundo a vontade dela estava paralítica, né? E a nossa vontade paralítica, galera, né? Eu não me envolver, ela não é um caminho para fazer o bem, né? Simplesmente, eu não vou pegar esse trabalho, eu não vou entrar nessa ação. Poxa, eu tenho um sonho aqui de fazer na minha casa espírita, criar um espaço de teatro, onde a gente vai fazer oficinas teatrais e fazer peças teatrais em função daquilo que a gente tem refletido no nosso grupo de estudo. Essa é a nossa ideia. Se eu simplesmente chego e falo assim, olha, eu vou sugerir a ideia, mas não vou me envolver na construção, é complicado, né? É complicado. Aí eu falo, não deu certo porque, no fundo, a galera não acolheu a proposta e tal. Mas, na verdade, para que essas propostas sejam acolhidas, elas precisam ser acompanhadas de trabalho. Como é que eu vou criar o espaço dentro da casa espírita para poder colocar um palco? Aonde que eu vou colocar os cenários que a gente desenvolver? Onde que a gente vai colocar os figurinos? Quem são as pessoas que vão poder se inscrever? Será que vai chocar com alguma outra atividade da casa que exija silêncio? Então existe movimento no nosso trabalho, né? Comprometimento, né? Estudo e muito mais, né? Às vezes a gente acredita que basta a gente não fazer. Ih, gente, olha quem chegou aqui no meio da gravação. Chegou ela, no meio da gravação, Helena Simão. Dá um oi pra galera. Oi. Oi, galera. Oi, galera. Muito bem. Agora deixa o papai terminar aqui de gravar, que o papai já tá quase terminando pra gente ir lá brincar de bote, tá? É ação, galera. Ação. Vai lá, minha filha. Pelo amor de Deus. Um minutinho só, gente. Um minutinho só. Isso aqui é ao vivo, tá? Não tanca. Não tanca. É só um pouquinho, papai tá terminando o negocinho. Terminando. Papai já vem. Hoje, tava demorando, né, gente? Porque assim, na palestra que a Helena não aparece na palestra. Eu esqueci de trancar a porta. A culpa não foi dela. Então é essa parada, né? Falei lá da Senhora do Nosso Lar e queria também trazer uma coisa assim, às vezes a gente acha que não se envolver em determinadas coisas é fazer o bem, né? Então, por exemplo, a própria política, né? Eu sento no meu sofá, eu falo assim, eu não me envolvo com isso, aí tá tudo errado. Mas a gente precisa lembrar, né? Na questão 642 do Livro dos Espíritos, dizem os Espíritos a Kardec assim, cumpre fazer o bem no limite das suas forças, porquanto nós seremos responsáveis por todo o mal que tenha sido resultado da gente não ter praticado o bem. Então não basta a gente não fazer o mal, mas a gente vai ter a nossa parcela de responsabilidade pelo mal que apareceu da gente não ter feito aquele bem. Então a gente precisa ficar atento a isso, né, galera? É muito importante. E olha o que Emmanuel fala no livro Pão Nosso, no capítulo 152, sobre a vontade paralítica. Olha só. Os aprendizes que ingressam nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar. Cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem semelhante anomalia à própria vontade paralítica. Então, o símbolo da paralisia, do paralítico no Evangelho, ela vai dentro desse campo da vontade, né? Quando Jesus pergunta, se aos paralíticos se eles querem ser curados, quando ele vai dizer ao paralítico, tome a sua maca, né? Toma a sua cama, levanta-te, anda, exatamente contribuindo no processo de cura, mas que cabe àquele homem levantar e seguir. Cabe ele levantar e seguir, né? Então, esse movimento da vontade, Jesus pode mostrar para a gente qual é o caminho dessa nossa cura, dessa nossa autocura.
Mas vai caber a gente fazer um movimento de andar, de seguir, de trabalhar, de fazer, de ser responsáveis por essa ação. Sairmos do estado de paralisia que a gente está para colocar ação no mundo que a gente sonha. E como eu disse, a gente não vai conseguir abraçar todas as coisas, mas talvez o seu campo, a sua gleba, o seu pedacinho de terra, no comprometimento que você tem consigo, que você pode se comprometer com o próximo, é às vezes cuidar de uma praça. Garantir que as pessoas possam estar ali aptas a vivenciar suas experiências na praça, de confraternizar, sabe? Às vezes é o que eu e o Rosário a gente tem conseguido fazer nessa época de pandemia, que a gente gostaria de estar com a mão na massa e outras coisas, é o podcast, né? O Lente Espírita, que o Pablo participa com a gente, a Juliana também. Às vezes é garantir que a gente tenha dentro da nossa casa aqui um ambiente melhor, harmônico, e a gente vai tendo que pensar as nossas possibilidades. Lembrando sempre, né, galera? Acomodar-se jamais, porque se a gente teve o gigante deitado, né? O gigante deitado lá de Minas, que deitado numa maca, com todos os seus membros paralisados, fundou 2 casas espíritas e fazia palestra pelo Brasil inteiro, a gente tem que pensar sobre a nossa real responsabilidade. E aqui a gente não está dizendo que a gente tem que sair por aí fazendo palestras. Não é isso. Às vezes esse não é o teu papel. Pensa se talvez você está pensando que a sua ação ela é uma só porque você acha que ela é maneira, que todo mundo diz que é maneiro. Às vezes a sua ação está em outra parada. Naquilo que você pode ser útil a outras pessoas e que é próximo àquilo que você mais gosta de fazer. Você faz com carinho. Ou que você não faz com tanto carinho, mas você é muito bom. E aquilo te traz alguma coisa dentro quando você está fazendo, que é muito legal. Esses espinhos do mundo, que abafam as nossas sementes, eles confundem os nossos desejos. Às vezes a gente acha que gosta muito de uma coisa, mas esse nosso gostar, ele é na verdade simplesmente porque ele atende um anseio das pessoas à nossa volta, e não o nosso real, né? Isso aí é uma reflexão sincera, você com você mesmo, né? Tem uma amiga que ela fez curso técnico de enfermagem. E aí ela ficou apaixonada pelo curso técnico de enfermagem, tararau, e começou a exercer a enfermagem, e aí depois ela viu que não estava querendo muito. Mas ela precisava muito do recurso. Mesmo assim ela parou porque se disse que se apaixonou por pedagogia. Tempos depois, ela se viu com uma oportunidade dentro da enfermagem e continuou fazendo enfermagem e pedagogia. Então ela percebeu que exercer aquela função que naquele momento para ela não era o maior dos sonhos, mas era aquele pão, era a função, era o plano de ação dela que estava conseguindo garantir o seu sustento da sua casa e ao mesmo tempo lidar com boas recompensas que essa profissão permite e ao mesmo tempo alimentar outros sonhos futuros. Então, galera, esse nosso encontro nesse nosso plano de ação, ele exige uma série de desafios. As coisas não são tão simples e nem sempre são da forma que a gente quer. A moderação que Paulo diz para Timóteo, ela também vai em outro campo, né? E diz assim para a gente, no livro O Livro da Esperança, capítulo 27, ele diz assim: pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se num mal maior. Essas violências deliberadas, né, elas têm o seu plano de comprometimento. Se nós cristãos queremos ter algo do Cristo em nós, e aqui a gente não está lembrando que a gente aqui não está como julgadores de dizer quem fez certo, quem fez errado, quem está fazendo assim, quem está fazendo assado, mas isso é um plano íntimo de como nós queremos estar presentes no mundo. É muito importante que a gente lembre que o nosso mestre foi até o fim insistindo no amor.
e deu a própria vida insistindo no amor como caminho. E aí, quando a gente for pensar em convencer um ou outro, a gente vai perceber que quando Jesus realmente entra no nosso coração e nos transforma, palavras nem sempre são necessárias. Como diz São Francisco de Assis, vá e pregue o evangelho em toda parte. Se necessário, use palavras. E é o caso de Lázaro, que é ressuscitado por Jesus. João vai dizer, no seu capítulo 12, versículo 11, que muitos judeus, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Daí a galera queria matar Lázaro. Só o fato de Lázaro ser redivivo, ressuscitado em Cristo, por Jesus, ou seja, ele muda a perspectiva dele de vida para uma vida com Jesus, não precisava nem Jesus falar, muitos iam e criam só por causa de Lázaro. E aí Emmanuel vai dizer assim, serás, nós, como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pelas transformações que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos, ó juventude, continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Esse clamor à ação, ele vem naquilo que nós já conseguimos ser tocados pelo Evangelho de Jesus. E a nossa vida, ela fala muito mais do Evangelho do que qualquer palavra que a gente fizer, do que qualquer postagem que a gente fizer, do que qualquer uma outras coisas que a gente fizer. São os frutos que revelam a essência do Evangelho que mora em nós. Então, que Lázaro nos inspire, que Jesus nos inspire, galera. E vamos à ação, pedindo a Deus que nos abençoe profundamente, pedindo a Deus que nos encoraje profundamente e que a gente consiga insistir sempre no amor, que a gente consiga sempre compreender todos os que estão buscando o caminho do amor na sua construção e que estejamos juntos nessa caminhada. Conte comigo e eu conto com vocês. Tamo junto. Um grande abraço.